Gente, então, como vocês estão? Tudo bem? Vamos lá? Vamos lá. Hoje a gente vai fazer um vídeo, mais um vídeo da nossa maravilhosa série Tecnologias do Fim do Amor. E esse vídeo aqui é o que eu estava mais tempo assim maquinando na cabeça, que é um vídeo sobre Google e ChatGPT. Eu queria falar sobre Google, mas aí o ChatGPT ficava entrando na minha cabeça e falava, mas eu tenho que falar dos dois juntos. Tem que separar, enfim, vou falar dos dois juntos. E eu vou explicar por que eu acho que lá no final desse vídeo, se você ficar até o final, eu vou explicar por que eu acho que essas ferramentas, acho que o ChatGPT como a síntese disso, mas o Google já, essas ferramentas são uma ameaça real para aquela que talvez seja a mais importante capacidade, vamos dizer assim, ou especificidade humana. Uma especificidade, uma capacidade para uma coisa, uma aptidão nossa, uma coisa que a gente faz, que não é só humana, mas que é fundamental para que o humano exista. E a gente vai falar sobre isso. Vamos chegar lá, vou explicar. Vou botar o índice aqui, o índice está aqui. Então tem os capítulos aqui, embaixo, você pode voltar aqui no player, tá aqui, você vai e volta, se você se perder, tarará. Normal, tudo que eu disser, que eu citar outros vídeos, eu vou citar outros vídeos, não do canal, hoje do canal também, mas outros vídeos de outros lugares. Eu sei que vai estar na descrição aí embaixo, qualquer coisa que eu disser aqui, você não entender, tá na descrição aí embaixo também. Então não se preocupe, e se não tiver na descrição, você me escreve que aí eu boto na descrição depois, tá bom? Então, e se você se perder, volta aqui no player, se encontra, normal, beleza? Então é isso. Então a gente vai começar para falar desse negócio, a gente vai ter que tentar entender o que é memória aqui dentro da nossa perspectiva, o que a gente entende por memória. Vou tentar não me aprofundar demais assim nessa ideia, por mais que seja uma ideia muito legal, mas eu vou tentar dar uma definição assim simples do que a gente compreende como memória. Memória são os registros de satisfação ou não satisfação das nossas necessidades. A gente tem as nossas necessidades, tanto as emocionais, que são as que se relacionam com outros sujeitos no mundo, quanto as fisiológicas básicas, que têm por objeto de satisfação coisas e não sujeitos. Tem as necessidades todas. Se você quiser compreender as 7 necessidades emocionais, está embaixo, que é com o que a gente trabalha aqui nesse canal. Na neuropsicanálise, na autoescrita, que é o nosso processo de pesquisa aqui desse canal. Enfim, se quiser entender o que é isso, está embaixo. Mas, enfim, tem essas necessidades e a gente precisa satisfazê-las, retornar as homeostases delas, as zonas de equilíbrio delas, a homeostase também está embaixo. E a memória, nossas memórias são registros dessas satisfações ou das não satisfações. Então, a gente vai para o mundo, a gente tem um desvio, tem sede, e aí eu vou para o mundo em busca de encontrar água, né? Então, eu vou fazendo registros, né? Isso é coisa importante. Esses registros servem para dizer para mim, aqui deu bom, aqui deu ruim, aqui deu bom, aqui deu ruim. Então, na geladeira tem água, então eu tenho registro de que eu satisfaço a minha necessidade na geladeira. Se eu for no fogão, não tem água, então eu tenho registro que ali eu não satisfaço a minha necessidade. Então, nesse sentido, a memória é o registro de onde que deu bom, onde que deu ruim. É isso para todas as necessidades, entendeu? Isso é uma coisa bem importante de entender, assim, né? E aí, tudo bem, a memória funciona assim, e a gente vai fazendo essas inscrições. Aí no futuro, a memória é uma coisa do passado para o futuro. No futuro, quando a gente tem um desvio, a gente acessa aquele conteúdo, não é nem que a gente acessa, aquele conteúdo retorna, tem um recall, tem uma volta do conteúdo na nossa cabeça, bum, volta lá. Às vezes de maneira consciente, às vezes é só um automatismo mesmo, só um procedimento, uma memória de procedimento sem nem conteúdo. Não vamos falar disso hoje, mas tem memórias que não tem nem conteúdo de representação, elas só são procedimentos, tipo andar. Como é que eu chego até lá? Eu ando. Eu não preciso lembrar pé na frente, pé atrás, pé na frente, não preciso lembrar disso, eu ando. Então virou um procedimento automatizado. Esse é o grande problema que a gente tem, inclusive, na nossa vida, porque vários procedimentos que a gente tem são automatizados. Então a gente só faz, depois a gente vê que fez um negócio que não funcionava e deu ruim, tarará. São os automatismos ineficazes de satisfação das nossas necessidades, que é o que a gente estuda na autoescrita. Mas beleza, então, no futuro, quando você tem um problema, um desvio, você acessa esse negócio retorna em você lá e você fala sede, geladeira, e você vai até a geladeira e pega lá a coisa. Então, no futuro, essa inscrição retorna, né? Então, a gente tem todo esse negócio do córtex aqui para ir guardando essas coisas. E isso que se chama de memória de longa duração, longo prazo, que são essas inscrições, e tem as memórias de procedimento que estão guardadas não no córtex, são automatizadas, são coisas que a gente faz, são ações
E tem também uma outra coisa que chama memória de trabalho. Memória de trabalho é isso que você está operando aí nesse momento agora, que é a consciência em si, né? Vamos dizer assim. É o que a gente está pensando naquela hora. Memória de short term, curta duração, curto prazo, ou de trabalho. E essa memória é muito limitada no nosso humano. Isso é importante. Ela guarda tipo 7 pedacinhos de informação só. Então é muito tosca, assim, né? Então a gente enquanto está pensando numa coisa, não está pensando em outra. Por isso que é ruim ficar pensando na mesma coisa, você não consegue pensar no resto da sua vida. Você fica pensando naquela pessoa que não ligou, e o resto da coisa não consegue trabalhar, não consegue fazer nada, não consegue conversar, não consegue ir ao cinema, não consegue fazer nada. Aquilo ali está ali ocupando, porque essa memória de trabalho, a consciência aqui, ela é ocupada pelo que está em desvio. Então, toma conta disso, né? O que está em desvio homeostático ocupa a memória e caga todo o nosso processo. Mas então, a memória de trabalho recupera aí o que está na memória de longo prazo, traz de volta, né? Faz uma reconsolidação, que chama, traz de volta essa memória e a gente vai guardando essas coisas para pegar na hora que precisa, entendeu? Pega na hora que precisa, e você articula, né? Então, do passado para o futuro você articula. Quanto mais inscrições você tem, teoricamente, mais diversas, mais ferramentas você tem para articular a satisfação das suas necessidades. Estou falando tudo isso porque o Google e o ChatGPT são ferramentas de memória nesse sentido, né? Elas são uma ampliação da nossa memória cerebral, vamos dizer assim. Essas ferramentas. Mas aí maneiro, né? Mas isso assim é assim que funciona o humano e a gente, ao contrário dos outros animais, a gente tem, não que os outros animais não tenham isso, né? Uma partilha de memória, uma memória coletiva, mas a gente faz isso de um jeito muito específico, a gente constitui conceitos, né? Então, não que os outros animais não partilhem, não dialoguem, eles dialogam, mas a gente vai construindo conceitos, a gente partilha esses conceitos, a gente sustenta esses conceitos, primeiro na linguagem oral, e depois na linguagem escrita e por aí vai, mas esses conceitos, essas coisas que a gente partilha através da linguagem, são uma derivação dessa memória que está aqui no nosso córtex, né? Então ela vai sendo partilhada e caminhando. E aí essa parte é bem importante, porque aí nesse momento a gente ganha uma imensa vantagem evolutiva, que a gente é capaz de partilhar conceitos, mas a gente perde coisas também. Presta atenção agora. Então a gente está ali andando na savana, e aí eu estou andando na savana e aí eu vejo um leão lá, um negócio, uma ameaça, tá? Uma ameaça terrível. E aí a gente não tem mais savana, né? Enfim, pouca gente está lidando com leões, mas a gente tem ameaças, muitas ameaças. E aí por isso que a gente fala dos outros, né? Fala fulano de tal, alguma coisa, você pergunta os outros, porque as nossas ameaças em geral são outros humanos. Mas pensa no leão. Tem o leão, e aí eu vou para lá, e aí eu volto para o meu clã, para a minha tribo, para o meu pessoal, e eu falo, pessoal, ali perto daquele riacho tem um leão ali meio habitando, então tenham cuidado. O fato de que eu faça isso diminui muito a chance de morte desse resto desse pessoal. Então, isso é uma vantagem evolutiva muito grande para esse meu grupo, né? Que a gente partilha esses conceitos. Ao mesmo tempo, se a gente comparar a nossa memória de trabalho, working memory, a memória do presente, com os chimpanzés, que tem esse ancestral comum com a gente lá atrás, a memória de trabalho dos chimpanzés é muito melhor que a nossa. Eles estão no presente. Os chimpanzés estão no presente, não precisam meditar, não precisam fazer nada, eles estão no presente. Eles estão vendo a coisa acontecendo, estão concentrados nisso. E aí tem essa hipótese, vou botar o vídeo aí embaixo sobre isso, alguns, mas enfim, tem uma hipótese que a gente fez uma troca. A gente ocupou um espaço com a linguagem e perdeu um espaço da memória de trabalho. E porque foi uma vantagem para a gente. Mas os chimpanzés estão ali conseguindo registrar na hora, tem uma memória de ação naquele momento, ali, de ação não, de processamento de dados no presente, que é mais vantajoso para a espécie deles. E a gente tem essa memória partilhada através da linguagem. Tá? Então isso aí é uma baita de uma vantagem, porque a gente diminui as ameaças, a gente diminui a chance de morte, né? O problema todo é a morte. Por que o problema é a morte? Porque a gente está falando de seleção natural, evolução e tal e tal. Então, o que vive, vive. O que não vive, não vive, né? O mais apto sobrevive e o que sobrevive vai adiante e aí tende a sobreviver. Entendeu? Uma coisa tautológica que é o Darwin, né? A sobrevivência daquele que é mais apto. E assim a gente vai indo. Então, qual que é o sentido da vida? Sobreviver, viver, né? Viver ou sobreviver é um problema interessante que a gente vai colocar no final, mas vamos chegar lá. Então, beleza, né? Então, a gente ganhou essa vantagem gigantesca na linguagem. A partir daí, a gente vai desenvolvendo derivações dessa linguagem. No primeiro momento, que eu vou argumentar assim de alguma forma, que é o momento
da virada humana, assim, né? E talvez da coisa mais forte humana, eu acho, dentro disso que eu estou argumentando hoje, a gente pode discutir, mas é a oralidade, né? A gente precisa conversar. A gente precisa conversar, precisa sentar ali em volta da fogueira, contar histórias, causos e coisas e tal. E aí, nesse momento, a gente está partilhando essas coisas, os conceitos, as cosmologias, as visões de mundo e as ameaças, os leões e tal. Tarará. Está partilhando isso aí é uma enorme vantagem. Aí a gente vai caminhando, vai desenvolvendo tecnologias outras. Então, nesse sentido, a linguagem seria uma tecnologia. Mas o que eu estou argumentando é que a linguagem é uma tecnologia de amor. Você vai entender já por quê. E não do fim do amor, né? Então, aí você tem que estar ali. Aí a gente desenvolve a linguagem escrita. Com a linguagem escrita, você já não tem mais que estar com a outra pessoa. E aí envolve uma técnica, envolve um investimento, envolve tal, tem que editar aquele livro, aquela coisa, escrever, tarará, tem que saber escrever, uma série de outras coisas que vão criando outros problemas na cadeia, na estrutura. Mas, ao mesmo tempo, é mais vantagem, porque você pode lidar com o conteúdo de alguém que aprendeu uma coisa lá na Noruega, na China e tal, que chega até você e você descobre aquela coisa e conversa, dialoga com essa pessoa. Dialoga, né? Você dialoga com o que essa pessoa viveu, você partilha experiências com essa pessoa que está num outro lugar, num outro tempo, e a gente ganha um troço de conhecimento, assim, biblioteca, livros. Nossa Senhora, imagina a loucura que é isso, né? A gente não depender mais de ter que sentar com alguém para conversar, o livro está lá, existe, ele é partilhado, e assim vai indo, né? E a biblioteca, né, como a síntese assim maior disso. Lá tem todo o conhecimento, né? E você não precisa falar com nenhuma daquelas pessoas, você precisa só ler tudo aquilo, né? Então tá. Então aí a gente vai caminhando assim e a gente vai então sendo cada vez mais capaz de estar preparado é tudo, como dizia o Hamlet, estar preparado para enfrentar as ameaças do mundo, porque a gente tem o conhecimento. A técnica, assim, né? O conhecimento. O conhecimento é uma questão fundamental aqui nessa história. Então, beleza. E aí isso vai caminhando, século XX, e a gente vai constituindo outras ferramentas de partilha de conhecimento. Aí o audiovisual, televisão, fotografia, mas enfim, depois a câmera, o cinema, né? Documentar realmente uma imagem, passar adiante e tal. Tudo isso envolve técnica, tudo isso envolve dinheiro, tudo isso envolve uma série de outras coisas, capital, estratégias de dominância, quem que são os donos dos meios de comunicação, quem que vai usar isso, essas informações, esse conhecimento para alguma coisa, para ter mais lucro, para ter mais poder, para ter mais dominância e por aí vai. E isso vai ficando mais complicado, cada vez mais complicado. E a gente chega caminhando assim nesse processo no Google. O Google seria então assim, a quintessência dessa ideia de conhecimento. A quintessência é uma palavra que eu gosto muito, mas é a síntese máxima disso, assim, dessa ideia desse conhecimento colocado ali, né? E aí, mas tem um porém, ainda no Google você tem que conseguir pesquisar, tá? Tem a sua necessidade de buscar, tá ainda envolvida nessa história, você tem que conseguir pesquisar, né? Não que no ChatGPT, que a gente vai falar daqui a pouquinho, não tenha. Mas o Google você faz uma pesquisa, vai perguntando e a cada hora que você põe ali uma coisa, se abrem aquelas ocorrências ali, aquelas respostas, você vai ter que entrar naquelas coisas, você vai ter que ler, você vai fazendo essa filtragem, vai tentando, não vai tentando, esse chat é confiável, esse site é confiável, não é? Como é que é? O Google tem uma pesquisa viciada e por aí vai, mas tem ainda um processo ali, vamos dizer assim, ativo de pesquisa acontecendo, de busca, de curiosidade, tarará. Mas, nesse momento aí, e aí a gente volta lá para trás para a ideia do diálogo, tem que sentar para conversar com as pessoas, para partilhar os conceitos de conhecimento, a gente já não tem mais que fazer isso, de fato, né? Nos livros a gente já também não tinha, mas agora a gente tem muito menos. Vou dar um exemplo assim, da minha vida específica, que talvez sirva como exemplo para alguém, que é assim. E essa é a parte, talvez, mais importante do vídeo. Quando eu era criança, não tinha Google ainda, né? Não tinha nada disso. Então, a gente, quando não sabia uma coisa, presta atenção aí, que nesse negócio é importante, a gente sabia uma coisa, a gente tinha a Barça, né? a enciclopédia, mas as coisas várias vezes não estavam lá, estava muito trabalho procurar e tal, mas a gente tinha que conversar com alguém. Tinha que falar com a mãe que sabe tudo, ou o pai que sabe tudo e tal, que é o ChatGPT, né? Que é tipo esse pai que sabe tudo. Mas a gente tinha que falar com alguém. Então,
o diálogo várias vezes surgia como resultante, como resultado, como derivação de um mal-entendido, de algo que não se sabia da resposta, né? Então tinha uma coisa que acontecia muitas vezes lá em casa, que a gente ficava tentando lembrar as trilhas sonoras dos filmes, eu e meu irmão mais velho. E as trilhas e tal, o John Williams, que é aquele cara que fez várias trilhas muito famosas, assim, né? Então a gente ficava brincando de tentar lembrar as trilhas. E tinha uma coisa que acontecia com a gente sempre, que a gente não conseguia cantar ao mesmo tempo a trilha do Indiana Jones, a do Superman e a do Star Wars, do Guerra nas Estrelas, porque elas são muito parecidas de alguma forma. E a gente ficava com essa brincadeira de tentar lembrar as três juntas. E quando lembrava duas, não lembrava a terceira, lembrava uma, ficava com essa coisa. Tenta aí fazer esse exercício se você quiser de cantar essas três músicas juntas, é difícil de fazer assim, porque elas se misturam. Mas então a gente ficava fazendo essa brincadeira de, você lembra, não lembra e tal. A gente passava horas, porque não tinha muito o que fazer, nos anos 80, sei lá, a coisa era diferente, né? A gente não tinha celular, não tinha Netflix, não tinha nada disso. A gente ficava ali meio conversando bobagem. Às vezes sobre a vida, às vezes sobre coisas, mas enfim. Isso era o mal-entendido que gerava um tempo de conversa. E às vezes a gente conseguia, às vezes não conseguia, às vezes um lembrava outra e outro lembrava outra. Hoje em dia, nada disso aconteceria mais. Eu tenho certeza que vocês têm experiências parecidas com isso hoje em dia. Que é, qual o nome daquele ator mesmo? Google. Qual é aquela pessoa mesmo que fez tal coisa? Google. Como é aquela música? Google ou Spotify. Como é? A gente não tem mais dúvida. A gente encontra as respostas, desde que a gente saiba digitar. Meu filho digita. Meu filho não tem... Eu estou conversando com o Martim às vezes, que tem 9, vai fazer 10, e agora ele gosta de futebol, e ele fala as coisas, eu falo, será? Eu não sei, porque eu não entendo de futebol. E é Google. A gente não fica ali tempos pensando, vamos conversar com alguém, vamos ligar para alguém, talvez para perguntar, será que fulano sabe, será que fulano não sabe? Enfim, isso não acontece mais, né? De ligar para perguntar uma coisa. Você lembra como era aquela coisa? A gente entra no Google. Então, cada vez que a gente tem mais acesso ao conhecimento, né, a esse suposto saber, a gente tem menos necessidade de dialogar, de falar com o outro, né? E esse é o problema. Então, e aí com isso, o ChatGPT, nesse sentido, é uma espécie de intensificação disso. Então é como se ele junta todas as informações que estão no mundo, assim, eu não sei, eu não sou um especialista técnico no ChatGPT, não é esse minha função na vida. Eu vou botar um vídeo aí embaixo, uma entrevista do cara que o CEO lá da empresa do ChatGPT, que é muito interessante, e tem tudo a ver com isso que eu vou falar agora, mas a ideia é que tudo está lá. Então, a ideia é que se você souber perguntar, se você souber dialogar com aquela máquina, então você tem que saber conversar com aquela máquina, com aquela inteligência artificial, né? Você não tem que saber conversar com as pessoas, tentar entender qual o limite do outro, a necessidade do outro sujeito. Você tem que entender o código de diálogo com aquela máquina. Você tem que saber várias vezes, né? Se você abrir o ChatGPT, não é assim. Você tem que dar umas informações para ele tem que sacar mais ou menos o que você está falando e tal, e aí ele vai. Aí ele faz para você. Mas a ideia, e aí esse menino que eu esqueci o nome dele agora, o criador do negócio, o CEO do negócio, a fantasia dele, isso eu acho maravilhoso, é que o ChatGPT vai conseguir responder para ele coisas que a gente não consegue responder, tipo, tem vida em outros planetas, o que acontece depois da morte, coisas assim. Então, de alguma forma, é como se o ChatGPT cumprisse essa função da mãe ou do pai que tudo sabe e que vai te proteger nesse sentido, porque com o conhecimento vai te proteger de qualquer ameaça. É como nesse sentido se não existissem mais leões, entendeu? Não tem mais nenhuma ameaça possível porque você tem todo o conhecimento. Então, você está absolutamente protegido e, nesse sentido, em última análise, na fantasia, você venceu a morte, não tem mais morte, porque o conhecimento está todo lá. Mas, enquanto isso acontece, a contrapartida desse processo é que você não tem mais necessidade de conversar com ninguém, porque todas as respostas possíveis e imagináveis estão ali naquela máquina. E você então supera o problema de ter que falar com as pessoas, né? E aí então a gente pensa, e é esse o paradoxo, e essa tal capacidade humana, ou aptidão humana, ou condição humana, ou característica humana fundamental, que é o vínculo, né? E aí, né, esse lugar de partilha, de cuidar e ser cuidado, que não é só humano, os mamíferos todos têm, mas a nossa maneira de fazer através dos conceitos, esse é específico humano, né? Então, mas com isso, a gente pensava talvez que
a grande vantagem era a partilha de conceitos, né? Os conceitos, o conhecimento partilhado diminuía as ameaças. E por isso os campos de vínculo, né? Os campos de trocas sociais, clãs e tal, eram tão importantes, porque eles viabilizavam a troca conceitual, eles viabilizavam a diminuição das ameaças. Mas e se a gente pensar que talvez o importante, na verdade, não seja em si a diminuição das ameaças, o conhecimento, mas seja o vínculo, né? Talvez o mais importante não seja o que o diálogo traz como resposta e leões a menos na vida, ou saber se tem Marte ou não tem Marte, ou as outras galáxias, ou os buracos negros, ou o que seja. Talvez o mais importante não seja isso. Talvez o mais importante seja que para ter essas respostas a gente precisasse conversar. E tendo que conversar, a gente precisava constituir vínculo. Vínculo é o encontro da necessidade de ser amado com a necessidade de cuidar, né? E a gente precisava então cuidar do outro. Esse aqui é o lance. A gente precisava então a gente tinha que cuidar do outro, das nossas relações e estar atento ao outro, porque a gente tinha que sustentar esses campos de vínculo, e isso porque a gente precisava dessa partilha conceitual para existir. Mas a gente precisa de cuidado para existir, para viver, não para sobreviver, mas para viver a gente precisa ser amado e amar, né? Cuidar e ser cuidado. Isso é o que constitui uma vida prazerosa, nesse sentido, uma vida de satisfação, uma vida de descarga opioide, de estar bem, o amor, né? Em última análise. O segundo amor, como eu teorizei, já está, eu conceituei, está embaixo. E agora a gente tem só o conhecimento. E talvez mais importante do que o conhecimento seja os campos de cuidado. E isso em si seja mais importante para a nossa espécie, nesse sentido, né? Porque sem amor, o que a gente tem é depressão, ansiedade e adoecimento psíquico em si, realmente, né? A gente precisa de amor. Falei no último vídeo também sobre a epidemia da solidão. Vou botar esse vídeo aí embaixo também. Objetivamente, a gente precisa de amor. Quanto mais conhecimento sem diálogo a gente consegue ter, menos amor a gente experimenta. Porque a gente não precisa tratar dos campos de vínculo, cuidar deles aqui, sustentar o cuidar e ser cuidado, para que tudo isso possa rodar bem, para que tudo isso possa continuar existindo. A gente tem lá essas ferramentas de resposta e a gente perde o cuidado e perde o campo de vínculo. Nesse sentido, é uma ferramenta de ampliação da memória, do conhecimento, mas ela desintegra isso que é especificamente humano, né? Que é de ter que sentar para partilhar esses conhecimentos, de ter que estar com o outro e as vantagens que isso traz, estar com o outro, ser cuidado pelo outro, ser olhado pelo outro, ser acarinhado pelo outro, ser compreendido pelo outro, compreender o outro. E é nesse sentido, então, que o Google e o ChatGPT são tecnologias do fim do amor, né? São tecnologias que a própria existência delas diminui a chance da gente constituir vínculo, né? Aumenta o conhecimento, aumenta a potência da nossa memória, vamos dizer assim, o alcance da nossa memória, a nossa preparação para a satisfação ou resolução de desvios, teoricamente, em tese, mas diminui a possibilidade de satisfação dessas necessidades, que são as necessidades de cuidar e de ser amado, né? Que dependem do vínculo, porque elas implicam que a gente precisa de menos contato com o outro para fazer isso. Então elas empurram a gente para mais longe do vínculo e elas diminuem a chance de satisfação dessas necessidades de cuidar e de ser amado. Tá bom? Deu para entender? Então, para mim é grave. Essa estrutura, a maneira que a gente articula conhecimento, linguagem e vínculo, isso é específico do humano. Isso que a gente está perdendo. Na minha opinião, o que vocês acham? O que adianta estar em Marte sozinho, entendeu? Enfim. Tchau, gente.